A base de toda a nossa física cartesiana é energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado sobre tempo e espaço. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, do tempo e espaço, nossa realidade aqui, não de uma maneira universal, mas de uma maneira terrena, a gente vai ver que energia é igual massa. O que é massa? Você faz com a água mais terra. E velocidade, você faz com o ar mais o fogo. Bom, isso aqui é uma coisa básica. Se você trouxer para a nossa realidade, ó, energia é igual. Água mais terra é massa. E ar mais fogo é propulsão, é velocidade. Isso aqui eu não estou inventando, isso é um fato. E isso é sobre o tempo e o espaço. Então, essa fórmula aqui, ó, ela define praticamente todas as fórmulas da nossa física cartesiana. Então, é importante, no mínimo, a gente ter os elementos equilibrados. Então, água mais terra, ar mais fogo. Água mais terra vezes ar mais fogo é igual a energia. Então, se eu sou e me considero energia, então eu tenho que ter um equilíbrio dos 4 elementos. Agora, isso está numa plataforma. E embaixo dessa plataforma você tem o tempo e o espaço. Então, isso quer dizer o quê? Que o que acontece aqui em cima é relativo ao tempo e o espaço. Então, o que é o tempo e espaço? Nós temos o equilíbrio dos elementos, só que esse equilíbrio é relativo. Por exemplo, eu carrego uma marca no elemento fogo e terra, porque eu sou homem, e mulheres carregam uma marca maior no elemento água e ar. A coisa aí vai começando a se tornar relativa, mas existe um ponto de equilíbrio, existe uma massa crítica. Então, essa fórmula vale para todo mundo, porque embaixo aqui ela tem tempo e espaço. Aí, essa lei, ela é amarrada a um monte de coisas. Por exemplo, se você joga uma caneta ali na parede, quem é que chegou lá? O que eu joguei. Um corpo, você atira ele no tempo e espaço, depois de 2 quilômetros, vai chegar lá. Então, por exemplo, aqui nessa cadeira só cabe eu, 2 corpos, eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou então, quando você emite uma onda, você acende um flash. E aí você acende o flash, 1 quilômetro depois, alguém está olhando e vê o flash. Então, a luz se propagando no tempo e espaço, ela continua sendo luz. E apareceu no meio do caminho, lá antes do ano 1900, um cara chamado Max Planck. Aí ele não concordou com isso aqui e ele escreveu isso aqui. Energia é igual a um quantum. Mas o que é um quantum? Do mesmo jeito que você diz que é igual a mc ao quadrado sobre tempo e espaço é relativo, um quantum também. Mas para brigar os cartesianos, a turma do Einstein, mas Einstein, em 1905, eu vou tentar entender o que é que esse cara está falando. Ele está falando muito de que se eu projetar uma onda e vai chegar na parede é a onda. E aí ele projetou uma onda, onde ele fez essa onda refletir sobre uma placa metálica. O que é que chegou lá na parede? Corpúsculos. E aí ele provou cientificamente que uma onda no espaço pode se tornar um movimento corpuscular. Continuou aí a confusão, né? Mas Einstein, antes de morrer, ele falou assim, o cara tinha tanta razão. Um quantum não é quantificado. Isso aí vai depender das variações da fórmula aplicada, a fórmula quântica. E aí eu comecei a conversar com os meus colegas de trabalho, que são desde antes de Jesus nascer, e eu fiquei em dúvida, porque eu falei assim, por que esse povo briga física quântica, física cartesiana? E eles disseram a mim, a gente também não entende por que eles brigam, porque na realidade a física quântica, ela está dentro da física cartesiana. Uma pessoa não pode negar a física quântica, assim como um outro também não pode negar a física cartesiana, porque elas estão em imagem e semelhança. A partir daí eu comecei a pensar e os meus mentores me ajudaram a entender o que é o quântico na vida da gente. Está você lá, é igual a mc ao quadrado, vivendo no tempo e espaço. Eu pergunto, quando você vive no seu dia, no fim de um dia, você é a mesma pessoa? Quando você vive um mês da sua vida, quando você vive uma viagem, vocês são a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa, porque agora você tem uma coisa a mais. Experiência. E essa experiência está onde? O tempo e espaço. Quem foi que produziu? Energia que produziu. Usando como base bioquímica o quê? Os elementos.
Então você tem a experiência. Agora vamos falar somente da experiência. A primeira vez que eu fui na Itália, aconteceram coisas incríveis lá e foi uma grande experiência de vida para mim. Se eu vou falar que eu estava lá num fim de semana, vai fazer diferença para vocês? Se eu falar assim, eu viajei para a Itália 12 horas de avião. Durante a experiência, 12 horas de avião era um saco, mas hoje, o que é dentro de mim 12 horas de avião? Não existe mais. Existe a experiência, mas você não pode temporizar ela. A experiência, você vive ela, depois que você vive ela, ela é uma massa de energia quântica. Ela está fora do tempo e espaço agora. Não dá para dizer que você viajou 5 quilômetros. O que é agora 5 quilômetros aqui dentro da gente? Eu senti muita dor. O que é a dor agora dentro da gente? Eu tive uma experiência traumática. O que é o trauma agora dentro da gente? Ele é só uma experiência. Ele está fora do tempo e espaço. Então isso é quântico. A energia é igual a um quantum. Quando o Max Planck estava falando que energia é igual a um quantum, ele estava falando muito mais de quê? Da experiência. Então quando você diz assim, foi ontem, o que é ontem? Quando você fala vai ser amanhã, o que é que vai ser amanhã? Uma experiência, ela pode ficar entre o quântico e o cartesiano. Mas quando é que uma experiência ela fica no mundo cartesiano? É quando você fica trazendo para o quântico o tempo e espaço. E como é que você traz uma coisa quântica para o tempo e espaço? Quando você fica remoendo ela. Então, quando nós ficamos assim, porque aquela pessoa, há 10 anos atrás, no dia 14 de abril, eu não vou esquecer nunca, 2 horas da tarde, depois do almoço, aquela pessoa me agrediu. Você está fazendo o quê? Você está dando tempo e espaço a uma coisa que é quântica. Quando você diz assim, eu nunca mais vou esquecer, porque meu pai me batia demais. Eu me lembro uma vez, a gente no shopping e ele me bateu. Você está dando tempo e espaço a uma coisa quântica. Aquilo que é quântico, você não pode temporizar. Você não pode dar quilometragem. Aquilo não tem mais endereço. Aquilo não tem mais hora. Aquilo não tem mais dia, porque dia, hora, endereço, deslocamento, movimento retilíneo uniforme, força de gravidade, isso só acontece aonde? Aqui e agora. Entrou e virou experiência, você quantifica ela. E quando é que você não consegue quantificar a experiência? Quando você fica o tempo inteiro teimando e levando essa experiência para o tempo e espaço. Então, faça uma gentileza, se liberte, porque realmente não dá para viver isso. O alquimista, ele tem que viver o quântico, ele tem que viver a experiência dela. Foi dolorosa? Foi dolorosa, mas é quântica agora. Se ela foi há 10 anos atrás, não importa mais. Doeu, também não importa. Foi ruim, também não importa. Porque agora é quântica a informação. O alquimista tem que viver nesse plano. O alquimista tem que viver fora do tempo e do espaço. Viver das suas próprias experiências. Aprender com tudo aquilo que ele vivenciou. Porque aquilo não volta mais. Mas aquilo é combustível para o aprendizado, para o exercício do equilíbrio. Porque ser equilibrado é um exercício diário. É um exercício eterno. Porque até lá no mundo espiritual, a gente vai ter que também fazer esses exercícios.